Oi, subversivas, tudo bem? Se você quer melhorar sua relação com o tempo, ser mais produtiva e ter uma rotina mais leve, você já deve ter ouvido falar que precisa aprender a colocar prioridades no seu dia a dia, certo? Mas eu te digo que apesar de ser sim importante, isso não é a primeira coisa que você tem que saber para ter uma agenda ao seu favor. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Normalmente, quando a gente quer mudar a nossa gestão de tempo, quando a gente quer que a gente tenha um dia mais produtivo, a gente olha muito o que está acontecendo naquele dia, como que a gente pode se planejar naquele dia, né? Então vou lá fazer um checklist para ver o que pode funcionar, né? Para eu não esquecer de fazer nada, enfim. Mas eu te digo que antes de você focar nesse planejamento diário, que é importante, você precisa saber das suas metas. Você precisa saber aonde você quer chegar para saber qual que é seu foco, né? Então não adianta você colocar um monte de tarefas lá e aquilo não fazer sentido com o que você quer construir. E por que eu digo que a prioridade ela não tem que ser feita antes de você saber o que eu vou te contar agora? Porque muitas vezes, quando a gente coloca lá a prioridade, a gente pode colocar coisas que são urgentes para a gente resolver. Então, por exemplo, eu coloquei que a prioridade hoje é limpar a casa. Coloquei a prioridade hoje é resolver um pepino que apareceu. Coloquei como prioridade hoje que eu preciso apagar um incêndio que apareceu aqui na minha empresa, que, nossa, tá me fazendo passar nervoso. Isso todas são coisas urgentes que vão surgindo no seu dia a dia e que nada tem a ver com as metas que você quer construir. Então, antes de você colocar as prioridades no seu dia a dia, antes de você fazer o checklist de tarefas, antes de você fazer esse planejamento diário, você precisa entender quais tipos de tarefas existem no seu dia a dia. Existem 4 tipos de tarefas que eu vou ensinar para vocês e isso vai fazer muita diferença para que você consiga fazer o seu planejamento e principalmente para que ele funcione. Primeiro, existem as tarefas importantes. As tarefas importantes é tudo o que tem a ver com a sua meta e que é importante para você e que vai te ajudar a chegar aonde você quer. Por exemplo, vamos supor que você tenha colocado lá no começo do ano que uma das suas metas é fazer o seu negócio crescer. Tarefas importantes é tudo que tem a ver com isso. Então, vender, atingir tal faturamento, conversar com tal pessoa que vai me ajudar a atingir o faturamento ou vender tal produto. Todas essas tarefas têm a ver com a sua meta, então elas são tarefas importantes. Além disso, também são tarefas que te geram bem-estar. Então, por exemplo, passar um tempo com seu filho, isso é uma tarefa importante, não tem a ver com a sua meta diretamente, mas é uma tarefa importante para você. As tarefas importantes normalmente não têm data para ser entregue, então isso facilita com que a gente procrastine. Então, sabe aquela tarefa que a gente sempre deixa para depois e a gente sabe que precisa fazer? É porque não tem data, então são tarefas importantes normalmente. Além disso, a gente tem as tarefas urgentes. As tarefas urgentes é aquelas que você precisa fazer o quanto antes e normalmente são as tarefas que aparecem no nosso dia a dia. É aquelas tarefas que a gente precisa apagar incêndio, aquelas tarefas que do nada surge e a gente precisa deixar tudo para lá para resolver isso. Eu gosto muito de usar o exemplo do médico. A gente tem que fazer lá o check-up anual ou semestral, dependendo do seu caso aí, né? Essa tarefa, quando ela é o check-up, ela é uma tarefa urgente. Por quê? Porque ela tem a ver com o seu bem-estar, ela tem a ver com a sua saúde física, emocional, enfim. Mas, como não tem data certa, normalmente a gente vai deixando para depois, até que, muitas vezes, a gente pode ter uma doença aí de última hora, uma gripe, uma dor em algum lugar, sei lá. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente larga tudo e tem que correr para o hospital para resolver isso. E esse correr para o hospital é uma tarefa urgente. Você percebe que antes ela era importante e a gente foi deixando tanto para depois que ela virou urgente. Então, a gente tem que fazer com que essa tarefa não vire urgência. Então, é bem legal que a gente saiba tudo isso, porque quando a gente tiver uma tarefa importante, já coloca na agenda e não procrastina, porque com certeza depois essa tarefa vai aparecer para te atrapalhar
E muitas vezes a gente acha que isso é imprevisto, mas não é. Mas isso é um papo para um outro episódio. Outro tipo de tarefa é as tarefas circunstanciais. As tarefas circunstanciais são todas as tarefas que não vão nos levar a lugar nenhum, mas que também é legal ter aí no dia a dia. Então, mexer no celular, Netflix, ficar de bobeira, sabe? Não são tarefas que têm a ver com a sua meta, mas são tarefas que tem que ter ali no dia a dia. Mas o que acontece é que normalmente essas tarefas ficam muito grandes no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, você experimentar e olhar lá quantas horas você ficou no celular hoje. Né? Essas tarefas, esse tempo que você estava no celular, você poderia estar fazendo uma tarefa importante e que tem a ver com o que você quer construir, por exemplo. Outro tipo de tarefa que eu gosto de falar e que eu não acho que se encaixa em nenhuma dessas são as tarefas domésticas. Porque eu vejo a tarefa doméstica como importante, mas se a gente não tomar cuidado, ela pode ser uma tarefa urgente. E muitas vezes a gente pode deixar de fazer outras coisas que são mais importantes para fazer ela, né? Como uma forma de procrastinação mesmo. Então, eu acabo deixando as tarefas domésticas como uma quarta categoria aí. Então, as tarefas domésticas, elas também têm que entrar no seu planejamento, porque é isso, né? Faz muito parte do nosso dia a dia. Agora, você sabendo de tudo isso, todas as categorias de tarefas que existem, fica mais fácil você fazer o seu planejamento e aí sim definir as suas prioridades. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer seu planejamento semanal, o que eu indico muito, inclusive, e aí você começa a perceber quantas tarefas importantes tem no seu dia. Se não tem, quais tarefas importantes eu posso colocar no seu dia? E aí que entram as prioridades. Então, por exemplo, vamos supor que você foi fazer planejamento semanal e todo dia você vai colocar pelo menos 3 tarefas importantes que tenham a ver com a sua meta. Isso vai te ajudar muito a focar nas suas metas e o que é prioridade para você. Esse tipo de conhecimento, por mais que não seja uma receitinha de bolo que normalmente a gente acha na internet, ela vai te ajudar muito a ter um entendimento melhor de como funciona o seu dia a dia e como você pode melhorar o seu planejamento. Porque muitas vezes, quando a gente olha coisas na internet, né, passo a passo na internet, aquilo não encaixa pra gente. Então, você entender a lógica das tarefas faz com que facilite esse processo de planejamento. Bom, para quem não sabe, eu sou mentora de gestão de tempo para mulheres. Então, se você gostou desse episódio e se você quer saber mais sobre esse assunto, se você ficou com alguma dúvida, entra lá no meu Instagram, @despertamulher, e lá tem vários conteúdos sobre o assunto. Além disso, siga aqui o nosso canal no Spotify para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, porque em breve teremos novidades e vai ser muito bom. Muito obrigada para quem ficou até aqui, beijos e até mais!